Você realmente tem uma opinião ou só está defendendo o time com quem você se identifica? Hoje em dia parece que pensar virou tomar partido e questionar, traição. Mas será que isso ainda é pensamento ou só uma lealdade cega? A filósofa Hannah Arendt dizia que o pensamento só é livre quando ele é capaz de se colocar no lugar do outro. Mas será que é realmente possível se colocar no lugar do outro? Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Esse vídeo inicial foi do professor Tiago e eu gostei muito da maneira como ele trouxe o debate e gostaria de falar um pouco puxando para um outro lado específico. O outro é realmente uma figura acessível? O outro é realmente acessível? Eu digo isso porque, tomando como base a análise do discurso, quando a gente fala de uma comunicação, de uma situação que a gente está se comunicando, a maneira como a gente fala, ela envolve o seguinte, envolve uma relação nossa com o assunto que a gente fala e envolve uma relação com o outro. E nisso a gente forma uma série de imagens. Por exemplo, quem sou eu para falar com o outro, quem é o outro para escutar o que eu falo, quem sou eu para falar sobre o assunto, que assunto é esse que nós estamos falando, quem o outro é para falar assim comigo, quem o outro acha que eu sou para que ele fale assim comigo. Essas perguntas não necessariamente são conscientes, mas elas traduzem um funcionamento de uma conversa e é chamado de uma formação imaginária. E aqui imaginário não é da imaginação, mas é de imagens. Uma formação de imagens entre eu e o outro, de tal maneira que a conversa possa acontecer sob uma determinada dinâmica. O Michel Pechet, que é um analista do discurso pioneiro e que criou essa noção de formação imaginária, ele depois complexifica a coisa um pouco mais para dizer que isso não se trata de uma relação situacional, individual entre eu e o outro, mas se trata, na verdade, de uma manifestação de discursos que atravessam o eu e o outro. E que a gente, no fim das contas, a gente não está numa situação específica em que eu estou falando com você e me fazendo essas perguntas, mas que, na verdade, ao ser formado, constituído pelos discursos da minha época, essas perguntas meio que já estão respondidas na própria prática discursiva, na nossa interação. No fundo, o que ele quis dizer é que essa não é uma situação psicológica e muito menos uma situação moralizante, mas essa situação do eu e do outro, ela é fundamentada pelos discursos que estão rondando na nossa sociedade e que nós participamos a todo momento, a todo instante. E no fundo a gente chega à conclusão de que esse outro que a gente poderia ter uma certa empatia, esse outro que a gente poderia se colocar no lugar, esse outro no fundo, ele é uma imagem que nós temos do que é o outro. Uma imagem que muitas vezes ela é um tiro no pé. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E eu vou dar um exemplo ilustrativo aqui muito interessante, que é a senhorita Morello de Todo Mundo Odeia o Chris. Ela trata o Chris como um outro estereotipado. E estereotipado porque é o único outro possível para ela enquanto uma professora branca no auge do racismo dos Estados Unidos depois dos direitos civis. A senhorita Morello se coloca no lugar do outro, que seria o Chris. Mas esse outro não é exatamente o Chris. Mas esse outro é um negro imaginário, um modelo de negro que teria uma vida super específica e super bem enquadrada, que aí sim é possível para ela, enquanto branca, se colocar no lugar dele. Essa inacessibilidade do outro faz com que necessariamente, quando acontece ali uma comunicação entre senhorita Morello e Chris, ela não esteja defendendo o lado dela, não esteja defendendo o seu time, mas esteja, de fato, se comunicando genuinamente com este outro imaginado, com esse outro possível.
E no fundo, o que eu estou querendo dizer aqui é que talvez o caminho de entendimento entre eu e outro e o caminho de entendimento sobre as possibilidades de se quebrar determinadas relações de dominação ou de conflito não acontece necessariamente através de uma boa vontade, não acontece necessariamente através de uma empatia ou de um esforço para se pôr no lugar do outro, mas através da disputa. Ou seja, o racismo da senhorita Morello não vai acabar porque ela é uma pessoa boa que tenta se colocar no lugar do outro, que tenta ter uma maneira genuína de lidar com o outro, tentando estar junto, colando com o outro. Mas ele só vai acabar e só vai dar condição para que a senhorita Morello veja de fato quem é o Chris, quando talvez o racismo estrutural e institucional nos Estados Unidos acabe. No vídeo do professor Tiago, ele leva essa questão para um outro canto, né? Eu trouxe aqui para o meu assunto para tentar desenrolar uma coisa com vocês. Ele leva para a polarização política que existe no Brasil e talvez uma necessidade de vencer o debate em vez de realmente ter um diálogo. E ele tem toda a razão, mas eu colocaria um temperinho a mais também. Talvez não tenha como ter um diálogo, porque talvez os discursos que estão em jogo são incompatíveis em qualquer forma de diálogo. E no fim, novamente, o que sobra é a disputa, é a luta. No limite, é uma certa forma de guerra política.